Seguinte, o Atlético de Madrid está simplesmente prendendo o Julián Álvares, né? A gente achou que poderia ter uma reviravolta nessa história, que Julián Álvares poderia convencer o Atlético de liberar ele pro Barcelona, que o Barça poderia fazer uma proposta e o Atlético poder aceitar, mas não aconteceu nada disso, rapaziada. O Atlético de Madrid soltou uma nova nota, uma nota bombástica, inclusive, um passo enorme do que provavelmente vai ser o fim dessa novela, né? Já tem semanas que isso tá acontecendo, o argentino não quer ficar no Atlético de Madrid, ele quer ir pro Barcelona, quer ir pra um projeto novo, quer ir para um clube que ele vai se sentir mais confortável, que vai brigar por títulos, mas o Atlético de Madrid simplesmente não quer liberar, mano. E tá aqui a nota que o Atlético de Madrid acabou de soltar, né, rapaziada? O Atlético de Madrid anuncia oficialmente que Julián Álvares não será vendido ao Barcelona, tá bom? Apoio unânime do Conselho de Administração à estratégia do clube, tá bom, rapaziada? Tá aqui, né? Os membros do Conselho de Administração do Atlético de Madrid expressaram unanimamente o seu total apoio à decisão do clube de não negociar a transferência de Julián Álvares ao Barcelona. Tá bom? E depois embaixo que eles citaram, né, rapaziada, que o Atlético de Madrid está aberto a negociações com outros clubes e de forma ética, né? Porque de acordo com o Atlético de Madrid, o Barça meio que tentou, como é que eu posso explicar? Aliciar, né, pô, tentou convencer o Julián Álvares de ir pro Barcelona de uma forma meio imoral, né, pô, antiética, entendeu? Tentou conversar pessoalmente com ele, meio que burlou ali a janela de transferência, tentou negociar antes da janela abrir, fora do período, fora que eles são rivais, né, então já tem essa raiva entre Atlético de Madrid e Barcelona, naturalmente. Aí, pra piorar, cara, que o Julián Álvares forçou a sua saída, o Barça convenceu ele de ir, né, pô, de vir jogar no Barcelona, e o Atlético de Madrid não gostou nada disso. Só que a gente achou que isso poderia mudar com o tempo, né, cara? Que o dinheiro poderia mexer, né, pô, na consciência do Atlético de Madrid e eles liberarem, mas isso não alterou nada, cara. O Atlético de Madrid deixou bem claro que não interessa o valor, eles não vão vender Julián Álvares pro Barcelona, o ego e o orgulho falou mais alto. Mas tá aqui, né, mesmo após o comunicado, o Julián Álvares não quer o Arsenal por agora, né, gente? O Arsenal também estava na disputa pra contratar o Julián Álvares, inclusive o Atlético de Madrid aceitou, tá bom? Aceitou vender o Julián Álvares pro Arsenal, falou, pô, beleza, manda o valor que a gente quer e, enfim, vai pro Arsenal, né? Porque já que não é um rival direto, já que o Arsenal não tem inimizade nenhuma com o Atlético de Madrid, eles aceitaram. Só que o problema é que o Julián Álvares não quer ir pro Arsenal, cara. O Julián Álvares, ele quer jogar, assim, de uma vez por todas. Ele quer, acima de tudo, o Barcelona. Cara, isso aqui é simplesmente bizarro, minha rapaziada. Olha o clima que estava no estádio quando o Julián Álvares foi jogar e foi entrar em campo na estreia de La Liga, tá? Simplesmente, ó, é a primeira vez que eu vejo um time fazendo um jogador de prisioneiro, rapaziada. Isso aqui é verdade, cara. O Julián Álvares tá puto, tá triste, tá decepcionado, tá sem clima nenhum. E a torcida simplesmente já passou a odiar ele porque ele tá forçando a saída. Olha só esse vídeo, mano. Chega a doer os olhos, pô. Olha as vaias. Olha isso, xingando, dando o dedo. Olha isso, irmão. Todos os jogadores do Atlético de Madrid ficaram no campo pra poder agradecer a torcida e ele saiu sozinho, cara, afastado, ó. Torcedor xingando, gravando, dando o dedo, apontando o dedo. Olha lá, jogando camisa. Nossa, mano. Cara, que climão de merda, rapaziada, que tá, de verdade, mano. Nunca vi algo assim. O vaiar, a cara dele e os gestos. O Julián Álvares não pode ficar nem mais um segundo nesse clube. Façam algo, rapaziada. Olha a cara, olha o semblante do argentino, mano. Gente, esse maluco não aguenta mais ficar no Atlético de Madrid, não quer mais, não tem mais clima com o treinador, com a diretoria, com os torcedores e, obviamente, até mesmo com alguns jogadores, né, mano, que não vão meio que aceitar que um cara force a sua saída, tá ligado? É isso, mano, o maluco tá simplesmente preso, né, virou um prisioneiro dentro de um clube onde, basicamente, ninguém mais gosta dele, né, nem o pessoal lá de cima, nem lá de baixo, nem a torcida, ninguém quer o Julián Álvares ali mais, tá ligado? Mas ao mesmo tempo não quer liberar ele pra onde ele deseja ir, né? Não quer fazer a vontade dele, entendeu? Em compensação, é claro que a torcida do Barcelona tá meio que feliz com ele por ter tentado, né, rapaziada? Ó, ele disse não ao Arsenal, disse não ao PSG, mais de 80 mil pessoas vaiaram ele, sua camisa está sendo queimada e pisoteada, sua família está recebendo insultos. Ele fez um comunicado público dizendo que não quer jogar no Atlético de Madrid, tudo por querer realizar o seu sonho de assinar pelo Barcelona. Julián Álvares, você já é uma lenda do clube. Rapaziada, eu quero conversar com vocês uma coisa, cara, sobre, será que é viável e é vantajoso pro Atlético de Madrid
fazer isso, cara? Será que vale a pena pro Atlético de Madrid prender um jogador desse calibre, desse nível e desse valor, inclusive, mano? Porque pensa comigo, né? A gente já teve alguns exemplos, rapaziada, antigos, né? Por exemplo, o Harry Kane, quando quis sair do Tottenham pra poder ir pra um time maior, pra um projeto maior, pra tentar conquistar o seu primeiro título, ele recebeu a proposta do City, que foi algo praticamente igual e semelhante ao que tá acontecendo. O Tottenham não chega a ser um super rival do City, mas é da Premier League, são dois clubes que constantemente brigam na parte de cima da tabela. O Tottenham nem tanto, mas naquela época, enfim, cara, com o Harry Kane carregando ali, o Tottenham temporada após temporada, o Tottenham batia ali, no G5, G6, é um time relevante da Premier League, tá ligado? E o City sempre foi uma superpotência, sempre não, né, mas enfim, na era Guardiola sempre foi uma superpotência. O Harry Kane quis ir pro City, entendeu? Antes do City contratar o Haaland, enfim, quis ir pro City, o Tottenham não liberou por ser um rival e um concorrente direto, entendeu? Dá pra entender esse pensamento do Tottenham, porém o City ofereceu uma proposta astronômica, o Harry Kane pediu pra sair, tá? Publicamente pediu pra sair, assim como o Julián Álvares tá fazendo. A diferença é que o Harry Kane é um ídolo do Tottenham, então meio que não pegou tão mal assim, igual tá pegando agora com o Julián Álvares. O Álvares pode ser o principal jogador do Atlético, beleza? Mas não ficou tanto tempo igual o Harry Kane ficou na época do Tottenham e não é um ídolo, entendeu? Agora muito menos. Então assim, são casos semelhantes, cara, e não tem vantagem nenhuma em fazer isso, sabe? O Rafael Leão tá sendo preso no Milan agora e não fez uma boa temporada, já disse que não tá satisfeito. Então assim, você deixar um jogador insatisfeito no seu clube é ruim, cara. Na minha cabeça não faz sentido nenhum você manter um jogador que tem um salário absurdamente alto, tá? Sendo que você recebeu uma proposta absurdamente alta e o cara não quer ficar no clube, pô. Eu acho que às vezes o ego e o orgulho acaba prejudicando a equipe, entendeu? Por exemplo, o Neymar quando quis sair do PSG, né, para poder voltar pro Barcelona, o PSG não liberou, o Neymar forçou a sua saída. Resultado, o Neymar passou a ser odiado no PSG por alguns jogadores, pela diretoria e principalmente a ser hostilizado pela torcida. O clima do Neymar em Paris ficou assim, insustentável. O Mbappé, quando forçou a sua saída pro Real Madrid, também ficou um clima meio hostil lá em Paris. Depois de um tempo ele acabou indo, beleza, mas da primeira vez ele tentou forçar a sua saída. Então, cara, não tem vantagem nenhuma em fazer isso, rapaziada. Você prender um jogador, ok, se a proposta não for alta, beleza, dá pra entender. É o planejamento do clube, é as condições financeiras, você pede um valor, se pagar, beleza. Se não pagar, também tranquilo, tá na razão. Mas você bota um valor, o clube quer pagar aquele valor, o jogador quer sair, dependendo se é rival ou não, pô, tá ligado? Libera o cara, pô, libera o maluco, esse é o meu ponto de vista, entendeu? Você manter uma das suas principais, a principal estrela, com um dos maiores, se não o maior salário da equipe, tendo uma proposta altíssima na mesa, só por ego ou orgulho, porque não quer vender pro rival, porque não quer liberar, porque não gostou da maneira como as coisas... Porque não gostou da maneira como as negociações foram conduzidas. Porra, irmão, tu vai manter o cara no banco, pô? Ou em campo insatisfeito? O cara não quer ficar, pô. Não quer ficar, essa é a verdade. Então assim, esse é o meu ponto de vista. Não sei o que vocês pensam sobre isso, se o Atlético de Madrid tem total razão, se o Julián Álvares está sendo moleque. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Bota aqui embaixo nos comentários. Eu acho que, beleza, o Julián Álvares não precisava forçar tanto a saída assim. Eu acho que ele faltou com um pouco de respeito com o Atlético de Madrid. Mas, irmão, beleza. Aí vai do caráter, vai da ética, vai da integridade, enfim, vai dele. Se não gostou da maneira como ele conduziu as coisas, é mais um motivo pra poder liberar ele, até porque ele desrespeitou o Atlético de Madrid forçando saída pra um rival. Isso é mais um motivo, libera o cara, pô. O cara acabou de desrespeitar o clube publicamente, querendo ir pro rival. Libera, pô, é mais um motivo, entendeu? Libera, contrata outro. É o meu ponto de vista. Quero saber o que vocês pensam. Bota aqui embaixo nos comentários. Tamo junto, eu não acho vantagem nenhuma em prender um cara que não quer ficar ali, tá bom? É isso, um beijão, o que vocês acham, mano? Bota aqui embaixo nos comentários e vamos estar discutindo aí, tá bom? É isso e falou!